Fica de pé, Mônica. A Mônica, faz 15 anos que ela esteve aqui com a gente, passou uma temporada e agora voltou. Deus te abençoe. Arigatou gozaimasu. Obrigado, Mônica. Obrigado. Então essa insistência de Deus em não abrir mão da gente. Essa insistência de Deus em insistir com a gente. Deus não desiste da gente. Ele podia abrir mão da gente. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelos seus nomes. Cada uma pelo seu nome. Ele poderia utilizar as estrelas. Mas Ele não abre mão da gente. Ele usou um galo para ser uma advertência para um dos apóstolos. Mas Ele não abre mão da gente. Ele usou uma mula para para redarguir um profeta. Ele poderia continuar usando mulas, mas Ele não abre mão da gente. Ele usou o sol. Ele poderia continuar usando o sol, mas Ele não abre mão da gente. Então, qual é a projeção de futuro que Deus tem em relação a nós? Qual é a projeção? Como é que Deus aposta? Desculpe eu usar essa expressão, mas é uma expressão coloquial para que você entenda como é que essa coisa de Deus apostar, investir no nosso futuro. O texto que eu vou ler é um texto extremamente conhecido e vou usar 3 princípios arrancados de lá. Jeremias capítulo 18, verso 1 ao verso 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo agora lhe pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Durante muito tempo, Jeremias, que é considerado um dos profetas maiores, ele tem uma percepção de que Deus está abrindo mão da nação, porque a nação se levanta contra o Senhor. Há uma crise de apostasia, idolatria, e ele, no meio dessa crise, no meio dessa coisa circunstancial, no meio desse momento difícil, ele toma uma decisão de ouvir a voz de Deus em relação àquele momento. Eu não sei você, mas isso aqui é uma coisa muito pessoal. Eu tenho muitas dificuldades de ouvir Deus no meio do furacão, no meio das turbulências. Eu preciso me concentrar, eu preciso me afastar, eu preciso me isolar. Esse momento da minha vida, talvez de umas 6, 7 semanas para cá, eu tenho tido esse momento com o Senhor.
onde eu tenho colocado diante de Deus algumas coisas e eu tenho dito: Senhor, eu não quero ouvir vozes externas, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, eu não quero ouvir a voz da complacência, eu não quero ouvir a voz dos maus ou dos bons intencionados. Aqui não é conselhos, entenda por favor. Na multidão dos conselhos, disse Salomão, há sabedoria. A expressão usada aqui é mora a sabedoria. Conselhos é importantes, mas tem situações na nossa vida que a gente precisa ouvir a voz de Deus com nitidez, com clareza. Você já falou com alguém por telefone com chiado? Você já falou com alguém que o telefone fica cortando a ligação? Não tem nada pior, porque fica um diálogo cortado, repetitivo, cansativo. A pessoa fala: tá me escutando? Aí tem um delay. Tá me escutando? Enquanto isso você já falou: tô te escutando. Aí a pessoa tem um delay, diz: tô te escutando. Ah, tá me escutando? Fala. É horrível. Então às vezes Deus vai conduzir a gente para um canto reservado. Tem algumas coisas que se você não parar para ouvir Deus, coloque amor nas minhas palavras, parece que tudo aquilo que Deus falou se torna um engodo. Se você não parar e dizer: Senhor, eu preciso de ouvir sua voz com clareza. O contexto aqui de Jeremias é um contexto em que a nação de Israel está desequilibradamente, desenfreadamente, perdeu-se a direção, o senso, e Jeremias se coloca como um porta-voz. E ele quer ouvir a voz de Deus para soltar uma palavra como um profeta para a nação. Mas Flávio Joséfo diz que o coração, o grande historiador judeu, diz que o coração dos moradores de Israel estava pedrificados, endurecidos. Também é uma expressão que se usa para essa mesma fala, dura cerviz, quando a mente, no nosso ditado mais popular, cabeça dura. Então a proposta de Deus para Jeremias era essa: se isole, vá para um lugar onde eu possa falar com você de maneira que ninguém interrompa. Eu quero ter um meeting com você, eu quero ter um momento com você. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa. Eu não estava fazendo a pesquisa, foi feita a pesquisa para me ajudar em relação ao evento que vamos ter no ano que vem, e eu pedi algumas cápsulas para tradução, e veio no orçamento, veio as configurações da cápsula, e eu achei interessante que nas configurações da cápsula dizia assim: capacidade de retenção de som de 88%. Você pode colocar a cápsula no meio de uma nave, ela vai ficar 80%, quase 90% de captação, ou seja, o som não vai entrar. Mas ele está sendo honesto, dizendo: tem a possibilidade de 12% de som entrar. Só que ele diz: mas você com o fone de ouvido recebendo, não vai ter interferência alguma. Às vezes Deus quer criar uma cápsula no meio da nossa circunstância, só para você entrar lá, para falar com você. Eu disse a Deus: Senhor, eu não quero tomar uma decisão pelos meus
meus braços, pelo meu achismo, pelo meu temperamento. Se eu fosse medir as decisões baseadas pelas minhas deficiências, ou pelo meu caráter, ou pela minha forma de ser, talvez eu teria me complicado a vida inteira. Você precisa ser boca de Deus, porque Deus às vezes Ele quer desvendar o destino para você e te tornar um porta-voz da reconstrução, tornar o porta-voz da solução com uma só palavra. O problema da gente é que a gente está ouvindo muitas vozes. A gente ouve as vozes das circunstâncias, ouve a voz do problema, ouve a voz das pessoas. Então Deus faz uma coisa interessante. Deus diz assim para Jeremias, o texto diz: Jeremias, faz o seguinte, hoje você não vai ficar em casa. Hoje eu quero que você abra a porta logo cedo, logo de manhã, e vá para determinada rua e ande pelas esquinas. Perceba as esquinas. Aproveite e dê uma chegadinha na casa de um oleiro. Isso é uma fala comum. Se existe uma coisa muito trivial, muito básica em Israel, inclusive desse tempo, era gente fazendo tijolo, gente fazendo vasos. Ele diz: eu quero que você vá lá. Mesmo sem entender exatamente o que Deus queria, ele vai. E eu queria aqui só ressaltar uma coisa dessa história, porque isso aqui é uma história, isso aconteceu, isso aqui é fato. A partir do momento que você já tiver essa disposição do primeiro momento, mesmo sem entender tudo, mas obedecer em tudo, já é o meio caminho. Mas que você não entenda, mesmo que você não compreenda tudo, mas o fato de você obedecer a Deus, de você ir para a geografia que Deus está mandando você ir para o lugar que Deus quer que você vá, que você esteja no lugar onde Ele quer que você esteja, isso já é um fator que vai favorecer você. Porque antes dos nossos ouvidos se abrirem para a voz de Deus, os nossos olhos precisam se abrir para ver o caminho que a gente vai seguir. Ora, a afirmação mais contundente da cadeia teológica abrangente diz: Deus está em todos os lugares. Aqui fala da onisciência de Deus, onipresença de Deus e onipotência de Deus. São os atributos de Deus. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. São os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é o poder de estar em todos os lugares. Olha que coisa interessante, Ele está aqui, está com os nossos irmãos lá na Ásia, enquanto eles estão praticamente já indo dormir, enquanto outros países, de repente, outras pessoas Ele está lá, Ele pode estar em todos os lugares, Ele está em todos os lugares. Porém, isso é importante você saber, Ele não se manifesta em todos os lugares. Ah, pastor, então Deus está lá na boate, o rapaz que está lá na boate? Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Agora, preste atenção, olha a instrução que Deus dá a Jeremias. Diz: quando você chegar lá, eu quero que você fique observando aquele homem que pedala. E eu quero que você se impressione com a destreza e a habilidade da execução do seu ofício. Ele está pedalando uma roda. Ele está pedalando uma roda. Na parte inferior, tem uma roda que ele está
uma roda de madeira que ele está com os pés empurrando, e essa roda gira uma mesa, e essa mesa em cima tem um barro. Esses pedais em movimento vai tornar uma rotação. Essa rotação vai fazer possível que a habilidade desse perito, com as mãos sujas, construa uma obra de arte. Eu quero que você veja isso. Então note, por favor, que Deus diz para ele: eu quero que você desça à casa do oleiro. Aqui tem esse é um hebraísmo, porque todas as vezes que Deus faz questão de no texto dizer subir e descer, não é apenas por uma obediência demográfica. Ele não está apenas riscando o mapa, diz desce porque é para descer, sobe porque é para subir. Ele poderia dizer vai, como ele disse, por exemplo, para Abraão: eu quero que você vá. Mas quando ele quis que ele subisse, ele diz: eu quero que você vá e suba. Então ele é bem preciso na informação. Ele diz: eu quero que você desça à casa do oleiro. E aí tem uma coisa que me chama a atenção, porque Jeremias obedece sem entender. Ele vai descendo, ele vai passando pelas esquinas, e de repente ele encontra na casa de um oleiro. Eu não sei de onde ele viu, se ele viu da porta, se ele viu da janela, provável que não, mas da porta ele percebe que tem um homem trabalhando sobre, e tem um perito, ele é um gênio, ele com os pés ele gira a roda, e essa rotação faz que a mesa gire, e sobre ela há um barro, e ele manuseia esse barro. Esse artesão joga água e aperta, espreme, um barro pegajoso, para muitos até asqueroso, e ele joga água e bate, tem, e puxa, e joga de novo, e vai pedalando, e a roda vai fluindo harmoniosamente, girando embaixo, girando em cima, e vai bonito, e ele vai vendo. Só que notem que o texto não diz que o oleiro parou para ver Jeremias. O texto não diz que o Jeremias começou a olhar o oleiro, e o oleiro diz assim: ô Jerê, tudo bem, Jerê? O que você veio fazer aqui? Não, diz que o oleiro continuou fazendo o que fazia. Porque eu me distraio naquilo que Deus me manda fazer. Deus nunca se distrai enquanto mexe com você. Deus não está mexendo com a gente, daqui a pouco ele foi socorrer outro e esqueceu da gente. Bem na hora que ele apertou o dedo na gente assim, deu aquele furo, ele falou assim: não, aguenta aí que daqui um ano eu volto. Me deixou furado, me deixou arrebentado. Não. O oleiro não olha para Jeremias, é Jeremias que olha. E o oleiro bate aqui, bate ali, aperta aqui, enquanto o barro vai subindo e vai ganhando a mágica da criação. E desculpe-me usar a expressão mágica. O profeta Jeremias continua observando, estarrecido, porque a obra que o oleiro está fazendo é uma obra contumaz, é algo incrível. Repentinamente, de repente, quase chegando no fim, nos últimos retoques, nos últimos detalhes, faltava só um tiquinho. Falta só um tiquinho. A roda continuou rodando. Os pés do oleiro continuou com a mesma fricção, com a mesma rotação, com a mesma velocidade. Mas a obra da arte do Criador se quebrou. E aqui aparece uma revelação. O problema nunca está na roda. O problema nunca está na mesa. O problema nunca está nos giros que a vida dá. O problema é a gente não aguentar aquilo que Deus está construindo na gente. E se desfaz quando está
quase chegando lá. O que eu tenho visto de gente que está com um pé chegando, o barro se desmonta. O vaso que estava pronto se desmonta. Então, quando o oleiro vê isso, o texto diz, o estrago é radical. Diga radical. Porque o barro se esparrama nas mãos do oleiro. Eu não serviria para ser oleiro. Você serviria? Eu não serviria. Porque daqui a pouco todo o serviço empreendido, todo o tempo gasto, todas as horas investido naquilo, e agora o barro simplesmente ele fala, sabe de uma coisa, eu vou fazer outra coisa. Ele começa tudo de novo. Ele começa a bater de novo para ter liga. Ele começa a amassar para reiniciar de novo. Ele começa a fazer que aquele barro que se desestruturou vá criando forma de novo. Aquilo que era informe estava quase terminando, mas o problema não foi no oleiro, o problema não foi na mesa, o problema não foi na roda, o problema não foi com o problema não foi com o construtor, o problema não está em Deus, o problema está na estrutura, porque o primeiro princípio estabelecido no texto é esse: a nossa essência é ordinária. A nossa maneira, veja, Deus é perito em trabalhar com coisas ordinárias. O barro é uma coisa ordinária. Muda a tela para mim. O barro é uma coisa ordinária. Ou seja, você vai notar que Deus é perito em fazer coisas extraordinárias com coisas ordinárias. Quem é que gosta de barro? Você não pode esquecer que Deus manda Jeremias olhar para o oleiro e o oleiro está trabalhando com barro. Você não pode esquecer de Gênesis 1. A nossa essência é o Adama, barro. Ele do ordinário, se podemos chamar alguma coisa no jardim de ordinário, é a terra. Ele diz, eu vou pegar da terra e vou fazer um homem à minha imagem e à minha semelhança. Eu sou perito em fazer coisas extraordinárias com coisas ordinárias. A vida é feita de coisas ordinárias. E quando eu digo ordinárias, eu estou aqui falando de coisas comuns. Você viu a pastora Trina na quinta-feira, não sei quem estava aqui, que assistiu o vídeo dela, da sua mamãe dando a última palavra, 3 dias depois ela morreu. 4 dias depois ela morreu. Preste atenção, 4 dias depois ela morreu. E ela deixou, você conseguiu pegar o nível de instrução que aquela mulher deu? Basicamente ela disse o seguinte: cuide do ordinário, cuide do básico. Cuide do básico. Cuida daquilo que Deus te deu como básico, porque é desse básico que Deus te deu que Ele, e aí que você tem que entender, Ele não está lidando com uma joia rara. O que faz Deus ser Deus, isso aqui é muito profundo, pega por favor. O que faz Deus ser Deus é trabalhar com coisas ordinárias e transformá-las em extraordinárias. Se Deus estivesse trabalhando com pedras preciosas e torná-la preciosa, não teria efeito. Ele está dizendo, eu estou trabalhando com coisa que ninguém quer, mas eu quero. Então, quando você entender que a vida é feita de coisas ordinárias, e aqui quando eu falo ordinárias é de coisas comuns, você valoriza mais as coisas comuns. Eu assisti uma reflexão que um colega mandou, e eu achei muito interessante.
a esposa sai pela manhã para trabalhar e ela tem um hábito de todos os dias ir lá saudar o esposo. Ambos vão trabalhar, mas ela cumprimenta o esposo e tal, deixa o café assim preparadinho, ele sai um pouquinho depois. E ele, quando chega na mesa, está tudo arrumadinho e tal. Mas um dia ele chegou, a mesa não estava pronta, ele, sem ser austero, ele ficou preocupado, porque ela fazia isso todos os dias, e ele ficou preocupado com aquilo. Ele não lembrou também do beijo, de um abraço que ela sempre dava, não lembro se era beijo ou abraço. Então ele ligou para ela, e o telefone não atende. E ele ficou, passado algum tempo, ele conseguiu falar com ela. E ela disse assim: você me ligou, querido? O querido é por minha conta, eu não lembro se ela tinha querido lá na... Ele falou assim: claro, eu liguei. Por que você me ligou? Eu disse: não, porque não... Não, eu só quero saber se você está bem. Ele falou: não, mas por que você me ligou? Não, porque eu ouvi tua voz. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Você já está no trabalho? Tô. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, então que bom. Tá tudo bem. E desligou. Passado um tempinho, ele não aguentou, ligou de novo. Não está tudo bem. Você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Até quando nós discutimos, brigamos, você nunca deixou de fazer o cafezinho? Pelo menos o pó e o cafezinho lá na mesa? Você nunca deixou? Ela disse: você sentiu falta hoje? Ele disse: eu senti. Ela diz: eu também sinto falta de coisas básicas no nosso relacionamento. Coisas básicas. Quantas vezes você vai ter que sentar, eu já tive esses momentos com a minha esposa, para discutir situações básicas. Comunicação, um toque, para quem é do toque, um carinho, uma demonstração de afeto, uma demonstração de respeito, às vezes uma flor, às vezes um presente, ou às vezes você estar presente já é um grande presente. Coisas básicas. Às vezes você oferece uma viagem para Dubai, alguém recebe. Só que não adianta nada ir para Dubai se você não adubou isso. Ficou boa essa, né? Não adianta você querer fazer coisas extraordinárias com a sua esposa, com o seu esposo, se o básico perdeu. Lembre-se, a nossa vida é feita de coisas ordinárias. É um oi, é um abraço, é um tchau, é um até logo. Sim, é coisas ordinárias. E às vezes a gente perde porque a gente esquece do ordinário. A gente gosta das coisas mega, extraordinárias, glamurosas. Lembro-me quando os nossos filhos eram pequenos, a gente falava: olha, nós vamos viajar, papai vai pregar, vai ficar, quantos dias vocês vão ficar fora? 4 dias, então traga 4 presentes. E a gente trazia 4 presentes. Os presentes que eles queriam era um pirulito. A gente trazia um pirulito, gastava 10 libras e comprava os 4 presentes, 5 presentes. Porque na verdade o que eles queriam era a nossa presença. Aquilo era muito pequeno, muito... Hoje às vezes você pode dar um anel de ouro, você pode estar dando um presente melhor, mas se você esquecer que a vida é feita de coisas básicas, de coisas ordinárias. A primeira coisa que Deus está falando para Jeremias é: Jeremias, olha a capacidade que esse homem tem de pegar o barro, que é uma coisa tão ordinária, e fazer uma coisa tão extraordinária. Olha o que eu sou capaz de fazer com uma família que talvez não tenha tudo que deseja ter, mas sabe trabalhar com o ordinário. Eu sou capaz de transformar
em coisas extraordinárias. Sabe? Às vezes a gente vai perdendo a essência. Lembro-me que quando nós tínhamos problema com as igrejas, assim, com o prédio, a gente chegava 1 hora antes, ou 1 hora e meia antes, ficava tudo assim no portão, para abrir o portão. A hora que abria, entrava aqueles cavaleiros, para não chamar de cavalos, patrolando tudo, tirando tudo, arrumando tudo, tal, porque nós tínhamos 30 minutos para deixar a igreja pronta para o culto. E quando acabava o culto, não dava nem para cumprimentar os irmãos, saia desmontando tudo, puxando caixa, puxando cabo, arruma, tira, bota santo no lugar, acende vela. Os assembleanos aqui acendendo vela, porque tinha que deixar a vela do santo ligado, porque era a igreja emprestada, igreja católica, anglicana, whatever. Ai de nós se não acendesse a vela. Mas eu nunca vi ninguém fazendo fezinha. Aí a gente valorizava aquilo, a gente falava, que bênção, nós estamos aqui, era uma alegria, uma festa. Às vezes a gente hoje já não precisa fazer mais isso. Às vezes a gente perde a beleza do ordinário. A gente perde a beleza do ordinário. A gente perde a beleza do simples. Do simples. Quando eu fiz 40 anos, virou alguma coisa na minha cabeça. Os coaches chamam de chave. Nada contra. O problema é quando não aporta. É só chave. Mas quando deu 45, virou outra. E depois dos 40, eu comecei a perceber que a gente consegue viver com muito menos do que a gente achava que precisava. Quer a prova disso? Faça a mudança. Sua gracinha. Uma van é só para bugiganga que você faz 10 anos que não mexe. E o espírito do apego. Pode jogar isso? Ai, não, que isso é da... Que isso é... Ai, quase morre. Mas vai para outra casa, vai enfiar num outro lugar, que nunca nem mais vai achar. Você quer pegar, que eu vou falar com as mulheres, estou sentindo forte para falar com as mulheres aqui. Você segura aí, pastora. Você quer ver? Fica tranquila, Mariana, não vou olhar para você não. Para você, mulher, não é difícil soltar algumas coisas? Você fala assim, vai ter agora, vamos fazer uma, como é que chama? Um bazar. Nós vamos doar coisa. Vou doar, nossa, eu tenho tanta coisa. Aí você entra naquele closet. Antigamente era caixa. Agora é closet. Não é? Não é uma bênção? Entra no closet. Aí você vê aquele, nem centopeia. Se fosse centopeia, usava tanto sapato. Aí você, olha, aí você vai, vou doar esse. Quem deu foi a Joana. A Joana me deu, eu lembro que aquele dia ela chorou. Esse não dá para dar. Mas esse aqui, nossa, esse aqui tá gastando. Mas esse aqui, minha avó dizia que ficava tão lindo no meu pé. Não, esse não vou. Esse daqui, esse aqui foi meu marido, senão isso aqui eu vou pro sofá. E esse aqui. E no final você sai. E se você abre mão de alguma coisa, por mais que eu já ouvi alguém falar assim, eu tenho que entrar e meio que tirando assim com os olhos fechados, porque senão eu acabo não dando. Porque a gente vive com menos. A gente vive com menos. A gente consegue ser feliz com menos. Eu não vim aqui com a teologia da miséria, da pobreza. Não, vocês sabem que não. Mas eu estou querendo mostrar que o ordinário pode se transformar em extraordinário. Eu lembro que as refeições na casa de meu pai,
Meu pai sempre fez questão, estando ele em casa, sempre fez questão de que a refeição fosse feita com ele na mesa. Inclusive, 1 Samuel capítulo 16, enquanto ele não chegava, a comida não era servida. Era uma norma, mas papai chegava, todo mundo sentava, papai fazia a oração. Eu sei a oração que meu pai fazia, era a mesma oração de sempre. Dá-nos o alimento espiritual para as nossas almas, assim como hoje nós recebemos o alimento para o nosso físico. Essa era uma frase chave. E quando ele chegava nessa fase é porque estava terminando a oração. Em nome de Jesus, amém, comamos. E aí, naquele momento, conversava, falava. Hoje a gente já almoça com o telefone do lado. Isso é uma verdade. Ai, pastor, mas é que eu trabalho com o telefone. Sim, você trabalha com o coração, você trabalha com o fígado, você trabalha com o rim, você trabalha com tudo você trabalha. É que a gente vai ignorando as coisas ordinárias e são elas que são feitas as extraordinárias. É com elas que são feitas as extraordinárias. Quando você consegue... Ontem, enquanto a pastora Trina ministrava para nós, ela falou uma coisa tão peturesca, tão violenta, tão forte. O testemunho do marido é um testemunho muito violento, muito forte. O altruísmo dela, a graça de Deus na vida dela, o perdão que superabundou na vida dela, de conseguir transformar o seu lar, isso é uma coisa extraordinária. Você olha aquilo e diz, meu Deus, é um milagre, algo poderoso. Mas ela falou uma coisa que mexeu com o meu coração, ou não sei se foi ela ou ele que falou, uma coisa que mexeu muito com o meu coração, acho que foi ele que disse. Ele disse, talvez você tenha uma memória que você não consegue desfazer da sua mente. Essa memória te perturba, porque o diabo trabalha justamente com memórias que foram ruins, porque ele é perito em fazer desgraça com a graça. Ele quer pegar a graça de Deus e transformá-la num tormento. Ele pega as nossas mazelas, o nosso passado, e quer transformar naquilo num presente constante. Ele é perito nisso. E Deus está dizendo, não, eu quero pegar o básico. Veja que Jesus lida sempre com o básico. João capítulo 2, quando ele vai fazer a transformação da água em vinho, ele não pediu nenhum produto, ele não pediu nem álcool, ele não pediu nem uva, ele não pediu nada, ele não pediu nem pelo menos estar debaixo de um pé de uva. Ele disse, enche-eu de água essas talhas, me dá o básico e eu transformo em algo extraordinário. Deus só não abre mão da gente porque a gente continua sendo ordinários. Coloque amor nas minhas palavras. Continuamos sendo básicos, continuamos sendo simples. Quando você entender isso, você vai entender a segunda coisa. Mude a tela, por favor. De fato, o que Deus está dizendo para Jeremias é que ele pode fazer qualquer coisa, desde que você entenda que a contextura da sua vida é muito frágil. Nós somos muito frágeis. Hoje estamos sãos, amanhã podemos estar doentes. Estou com 2 amigos da rede de pastores, inclusive vamos orar por eles no final da reunião. 2 queridos pastores foram fazer 2 exames básicos, simples. Um passou mal, não sei o que, foi fazer um exame, o outro foi fazer o exame. Os 2 com câncer, um estado super avançado. Estava tudo bem. A nossa contextura é muito frágil. O nosso entorno é muito frágil. Salomão diz que a gente é como uma relva. Nós somos extremamente frágeis. Entenda, por favor, que o nosso Deus é perito em trabalhar com o ordinário e com o frágil. Com o frágil. Com essa fragilidade que você tem, essa fragilidade de ser e essa fragilidade de ter. Ser frágil. Nós somos frágeis. Nós compramos
na última viagem que nós fizemos, nós trouxemos para a igreja, fomos numa loja de uma querida irmã, que compramos algumas taças para a igreja, e a pastora diz, está tão lindo isso aqui para colocar na mesa de Santa Ceia, e comprou para a igreja aqui, para outras igrejas, comprou, e colocamos assim, e eu vi que a moça que embrulhou, ela embrulhou assim, para levar tipo da loja até em casa, assim, em casa 500 metros. Falei, não vai prestar isso. Só que fiquei constrangido, porque era bastante coisas. Aí ela falou assim, eu falei, não dá para embalar um pouquinho melhor? Aí ela falou, olha, eu vou dar uns papéis para o senhor, leva os papéis, e o senhor... Ok. Aí fizemos a caixa. No meu coração, eu sabia que aquilo não ia prestar. Mas, para Deus não é impossível. Estamos indo. O que acontece geralmente nas minhas viagens, 40%, 50% das minhas viagens? A mala não vai. 40%, já estou levando mala dentro da minha mala de mão. Estou levando roupa dentro da mala de mão, porque já é clássico. Clássico. Aí, quando chegamos, essa caixa foi para o Canadá, do Canadá foi do Brasil para o Canadá, do Canadá para os Estados Unidos para a Inglaterra. Quando chegou, bateu no Canadá, eu peguei a caixa. A hora que eu peguei a caixa, a pastora falou assim, quebrou. Falei, e quebrou tudo, porque o jeito que está aqui. E aí, eu peguei a caixa, e enquanto eu caminhava, fazia clim, 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 clim. Só que a caixa estava lotado de adesivo, frágil, frágil, frágil. Você acha que as pessoas lendo frágil foram cuidadosas? Porque as pessoas, mesmo sabendo que você é frágil, não vão cuidar de você. Vão te jogar de um lado para o outro. Só que a sua contextura, você é como a palmeira. Bendito seja Jesus. Quando sopra o vento, a palmeira, ela vai assim, ela tem uma flexibilidade, ela desce assim, que ela chega a encostar quase a sua copa no chão, e depois ela volta. Porque você é frágil, mas tem alguém que está metendo os dedos em você. Tem alguém que está lidando com você e está te mantendo frágil por fora. Porque quando você vê um vaso, você diz, uau, que beleza, que fineza. Mas ele passou por calor, ele passou por pressão, ele passou por um teste de resistência. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que as pessoas olhem para nós e nos olhem com cara de frágeis, entenda, e o que eu vou dizer aqui parece paradoxo, continue sabendo que você é frágil, mas saiba que quem é o teu oleiro nunca perdeu um vaso. E o que o diabo fica muito endemoniado é porque Deus levanta as coisas que não são para confundir as que são. Você quer ver o diabo em possesso? Mas é pegar um vaso frágil e colocar no meio das mesas dos príncipes. Ele dizia, mas não podia lá, tinha que ser um vaso de ferro, de aço. Ele disse, não, é um vaso frágil, porque a questão do vaso não é, a glória não está em si. A glória, próxima tela, a glória, ela está justamente quando você compreende, ponto 3 por favor, lá em cima, atenção. Quando você compreende que esse material ordinário, que cada um tem dentro de si, é o suficiente. Deus não te quer pelos seus dons. Deus nunca te chamou pelas suas habilidades. Deus nunca te chamou pela sua capacidade de gerar. Deus nunca te chamou pelos seus dons. Deus nunca te chamou porque você é o cara. Para de conversa.
Imagina, se Deus fosse escolher por ser os caras, bem provável que eu não estava aqui. Não, com certeza que eu não estava aqui. E alguns de vocês talvez também não estariam. Deus nos escolheu porque a essência que está em nós, assuste com o que eu vou dizer, é o suficiente que Ele precisa para fazer algo extraordinário. Vire para o teu irmão com todo respeito e diga assim, ó: você tem mais valor do que você imagina. Se o hálito ajudar, fale mais alto. Diga: você tem mais valor do que você imagina. De fato, aquilo que Deus disse a Jeremias é o que Ele quer dizer para você hoje aqui nesta manhã. Ele está dizendo que enquanto você estiver envolvido com o desejo de tecer, de construir a vida, a família, vínculos, relacionamentos, enquanto você estiver com esse desejo, pode acontecer que você se quebre. Mas pastor, a única coisa que eu queria era ter um marido, uma esposa, filhos, mas estou quebrado, me quebrei, me arruinei, olha como eu estou. Escute! Você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você, ninguém aqui é diferente, somos feitos da mesma matéria. A questão é, quarto ponto, quem é que está colocando a mão em você? Porque o que vai garantir que esse produto, aspas, que essa pessoa, aspas, que essa família, que essa casa, que esse ministério, que essa empresa, que esse negócio vá para frente, é assegurar-se de quem está colocando as mãos na essência. Quem está mexendo em você? Quem está amassando? Você já brincou de massinha? Quantos já brincaram de massinha aqui? Oh, que coisa mais linda. Tive uma revelação aqui do Sapelli brincando de massinha. Você imagina? Você imagina eu, o Sapelli, nós temos um porte grande, pegando a massinha e fazendo... A massinha... Por que não caiu na mão de um magricelinho? Que o máximo que ele pode fazer é um... Aí cai na nossa mão de... A questão é que Deus sabe até onde eu aguento. Ele não nos dá lutas, tentações, guerras que nós não possamos suportar. Então Deus não é um Deus para cada um, mas cada medida é diferente. Só que com Deus é diferente do sistema. O sistema cria remendos, Deus não cria remendos. O sistema costura pano velho com pano novo, mesmo sabendo que daqui a pouco o vestido se estraga por culpa do pano velho. Jesus não remenda. Jesus faz assim. Maestro, música de Deus amassando o barro assim. Dá um... Isso. Quase quebrou tudo agora aqui. Isso, sobe, maestro. É como se ele estivesse metendo a mão assim, fazendo... E as pessoas de fora olhando, dizendo, mas estava quase pronto. Estava pronto para assumir uma igreja, estava pronto para assumir um PG, estava pronto para começar a cantar, estava pronto para ganhar o primeiro milhão, estava pronto para comprar a casa, estava pronto para casar, estava pronto. E aí Deus, e Ele diz, mas vai começar tudo de novo. Tranquilo, quem está colocando a mão em você conhece a sua essência, e agora Ele vai te preparar de maneira mais poderosa. Porque o que Ele vai colocar dentro do vaso, a Bíblia diz que o poder não está no vaso, o poder está dentro do vaso. Ele está preparando o ambiente para Ele mesmo entrar.
A minha oração nesta manhã é que você se flexibilize, se permita. A gente canta hino irresponsavelmente. Tem gente, quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. É bonito esse hino, né? Mas você já leu o sino? Já leu? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Ponto. Eu quero ser, Senhor amado. Eu gosto de ficar só nesse refrão, porque o outro quebra minha vida. Aí você sai de manhã, o patrão diz, não tem mais trabalho para você. Sai no outro dia, recebe uma notícia ruim, um diagnóstico médico, a perda de uma casa, o dono pedindo a casa de volta, a perda de um parente, a perda de um negócio, um sócio te trai, alguém dividiu sua célula, o seu pequeno grupo, alguém saiu, defamou, criticou, injuriou, alguém divide a igreja, divide o ministério, alguém, e você diz, meu Deus, o que é isso? Ele diz, eu estou quebrando você. Não, Deus, não me quebra não. É que enquanto eu estava fazendo você não aguentou o que eu fazia. O problema nunca foi na roda, o problema nunca foi no giro, o problema nunca foi a mesa, o problema nunca foi a mão do oleiro. O problema é que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. E é melhor ser desmontado sobre as rodas do oleiro do que ser desmontado na mão de qualquer um. Davi disse que eu caia na mão de Deus e não na mão dos homens, porque os homens não têm piedade, mas Deus sabe aonde me apertar e aonde Ele sabe mexer comigo. A minha oração nesse domingo, para você presencial e você online, que você saia daqui com uma única certeza: quem está mexendo em você não é a economia do país, não é as circunstâncias momentâneas, não é o problema financeiro, não é um problema familiar. Tem uma mão soberana mexendo com você, e Ele mandou te dizer: eu não saio dessa roda enquanto você não estiver pronto. Fique de pé no seu lugar. Sabe, assegure-se que quem está colocando a mão em você respeita a sua essência, respeita a sua basicalidade, respeite aquilo que Ele sabe onde você pode, o que você pode fazer. Não invente coisas que Deus não planificou para você. Ó Deus, eu estou vendo aqui o plano que o Senhor fez para mim, mas o Senhor esqueceu de umas coisas. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui também. Falei, não, mas isso não tem para você não, mas pode colocar aí, Senhor. Isso eu gosto. Ficou feio esse barulho, né? De novo, Senhor. Você já passou por alguma prova, algumas vezes a mesma prova? Quantos aqui a mesma prova? Não é um saco? Só entre nós aqui, nós estamos... É um saco. Mas de novo a mesma escassez, de novo a mesma coisa, brigando pelas mesmas coisas, criando problema pelas mesmas coisas, contando os trocadinhos de novo. Você já teve que pedir a gorjeta, a mesada que você deu pro seu filho, você teve que pedir de volta? Minha filha, você lembra que dinheiro que eu te dei? Sim, pai. Tem algum pouquinho lá? Então, pai, tem? Presta pro pai.
Eu lembro que meu pai me deu, quando eu fui para o seminário, ele me deu um interpretado, versículo por versículo da Champlin. Naquela época custava R$600. Eu sei que meu pai não tinha esse dinheiro. Ele dividiu isso em 24 vezes para me dar a do Novo Testamento. E eu lembro que eu cheguei faceiro com aquela caixa no seminário. Aquilo ali, invejoso, se manifestou. Tinha uns que estavam espumando assim. Aí eu passei e falei, olha. Aí, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, tinha um orelhão no seminário. Eu ligava pro meu pai, falei, e aí pai, tudo bem? Ô filho, seguinte, rapaz, tô chateado com isso. O que foi, pai? Rapaz, ô filho, vamos ter que devolver a enciclopédia. O que, pai? Por quê? Ô filho, eu consegui pagar só os 2 meses. O terceiro mês eu não consegui pagar e a editora falou que se eu não pagar eu tenho que devolver. Eles não querem minha... Eu falei, não pai, não tem problema. Eu lembro que eu saí do orelhão. Assim, corredorzinho do seminário, chorando. Eu já não tinha mais a caixa. Aí peguei os livros. Tinha um zelo para aqueles livros, peguei, preparei, devolvi. Meu pai teve que devolver, porque ele não tinha condições de pagar aquilo ali para mim. Demorei anos para poder comprar aquela enciclopédia. O dia que eu comprei, eu falei para meu pai, pai, comprei a enciclopédia. Eu queria que o senhor soubesse que o senhor soubesse que eu comprei, mas eu sinto que é o Senhor que me deu, porque eu sei do seu coração. Ele falou, filho, eu tenho uma vergonha disso, uma lembrança disso. Eu falei, não pai, eu sei que o senhor estava passando, eu sei que o seu coração queria me ajudar. Sabe, as mesmas lutas, as mesmas provas, as mesmas. Eu tenho um tio que é muito sarrista, tio Paulo. Quando você fala para ele, ei tio, tudo bem? Ele fala, eu estou maravilhoso. Você lembra aquela prova que eu estava lá? Estou mais não. Que bom, tio. Estou numa outra agora, pior do que aquela. Dei um upgrade agora, estou numa... Ô gente, enquanto eu estiver na roda, tá tudo bem. Enquanto é Ele que estiver amassando, tá tudo bem. Vai ser difícil, vai. Não é fácil, não. Às vezes a gente se sente tão sufocado. Mas o Senhor está dizendo, é eu que estou cuidando de você. Eu queria orar com você hoje. Eu queria que você saísse aqui dessa manhã com uma convicção. Quem está mexendo com você já te viu pronto. Você recebe isso? Ele já te viu pronto. Você tem coragem de pegar na mão desse irmão que está do seu lado? Vê se a mão dele está inteira. Chacoalha a mão dele e fala assim, ó, Ele está cuidando de você. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nosso coração está tão sensível à Sua voz. Porque o Senhor podia abrir mão da gente, Senhor. O Senhor podia pegar esse barro e dizer, barro nojento, asqueroso, jogar fora e colocar do outro barro em cima da roda. Mas o Senhor disse, eu não abro mão de você, eu não desisto de você. Eu não desisto daquilo que eu te prometi. Eu não desisto daquilo que eu estabeleci para você. Eu vou te dar 1 minuto agora para você fazer uma oração por esse irmão que está aí, que talvez ele esteja quebrado nesse momento e ele precisa ouvir uma palavra de Deus. E a palavra que Deus coloca na sua boca é essa: quem está mexendo com você é aquele que conhece a sua essência. Ele não desiste de você, ele não abre mão de você. Chorabagadarabas. Leva-me ao lugar
Chorabacata sirabaha choribicara massai. Hoje só você e eu desfrutamos o momento. Sinta as mãos dele sobre você agora.